Na sua reabilitação, que importância você dá para as guias anteriores? Olá, meu nome é Victor Ferzelli, sou cirurgião dentista e nós vamos discutir um pouquinho sobre a guia anterior na sua reabilitação. Vamos imaginar algumas situações. Você está fazendo uma movimentação ortodôntica, finalizou o caso e está observando que seu paciente parece ter todos os dentes alinhados, a intercuspidação ficou excelente, mas quando você pede para o paciente levantar a cabeça, deslizando ela para trás e você fazendo uma observação dos toques anteriores, você vai ver que não existe toques de canino a canino. Quando eu digo não existe toques, não existe toque mesmo. Ou seja, não é um toque leve que eu estou querendo dizer, mas um toque, um espaço entre os dentes inferiores e os superiores, o que nós chamamos de mordida aberta. E o quanto ela é problemática. Todas as vezes que nós temos uma guia anterior bem estabelecida, nós temos que observar que cada dente possui um determinado tipo de função. Por exemplo, quando eu falo das guias laterais, principalmente, eu quero observar que nas guias laterais, um canino tem que trabalhar pelo outro. E trabalhar pelo outro significa o quê? Nós termos contato cêntrico logo de cara, com a boca fechada, e a partir daí fazer o deslize. Não adianta apenas ter um toque, não ter toque, e daí, durante o movimento, fazer a guia. Isto aqui só não é a guia tem que começar a partir de um toque cêntrico. Então, exatamente aquilo que vocês estão vendo. Por quê? Porque, na realidade, a oclusão dental nada é mais do que um reflexo daquilo que acontece no ciclo mastigatório. Então, nós, ainda bem que temos esse recurso de saber tudo que nós fazemos na boca do nosso paciente, a gente consegue imaginar pelo fato de observar determinados tipos de movimento. Por exemplo, na abertura e fechamento, como estão os toques? Será que o paciente tem toques mais pesados de um lado do que do outro? Para isso eu tenho que ter toques bilaterais, simultâneos e estáveis. Quando eu digo estáveis, isso significa que uma ponta de cúspide nunca ela pode bater numa vertente, num plano inclinado, sempre num fundo de fossa ou numa crista. Então, quando a gente fala das guias anteriores, a guia anterior e incisivos centrais, nós temos evidentemente o ciclo mastigatório do corte de um alimento. E depois, nas guias laterais, o ciclo mastigatório propriamente dito. Então, quando a gente observa, por exemplo, uma guia dada em canino, nós temos que imaginar como está sendo o ciclo mastigatório dele e não ficarmos bitolados em observar, esse paciente na lateralidade, ele está tocando, está tendo alguma interferência oclusal? Não, você tem que imaginar que a guia do canino é simplesmente o ciclo mastigatório ao contrário. Aquilo que ele faz, a gente ou nós analisamos ao contrário. Por isso que existe a guia do canino, não só para ser didático, não só para obedecer uma regra de fazer assim, eu tenho que ter uma guia no canino, eu não posso ter interferências na guia do canino. Não, você tem que ser mais prático em observar aquilo que está acontecendo no ciclo deste paciente, de tal forma a você imaginar o que seu trabalho, que você vai colocar, por exemplo, nos dentes posteriores, que tipo de sobrecarga ele vai ter ou não. Então, entendendo-se que esses pacientes, quando fazem uma interferência oclusal, por exemplo, na lateralidade, eles estão levando trauma para aquele trabalho que você está querendo cimentar. Isso significa dizer o quê? Que de repente você cimentou ou fez uma restauração num premolar ou num molar e aquela guia não está funcionando adequadamente. Pode se preparar para quê? Para uma provável retração gengival, uma recessão gengival, como queira, uma perda óssea,
uma possível fratura. Por quê? Porque esses dentes não estão tendo um alívio durante o movimento excursivo de um canino pelo outro, de tal forma com que nenhum dos dentes toquem depois. Muito bem, observe então aí que nós estamos vendo exatamente o quê? Um ciclo mastigatório. E nesse ciclo mastigatório, observe que a mandíbula faz esse movimento que vocês estão vendo, bailando por sob a maxila, justamente para fazer a mastigação guiada por quem? Pelo canino. Então, temos que imaginar essa condição sempre. Ciclo mastigatório ligado direto às guias que nós estamos construindo. Contatos ideais. Sempre temos que ter contatos bilaterais, simultâneos e estáveis, como eu disse há pouco. Quer dizer, se você tem, na finalização de um tratamento ortodôntico, dentes intercuspidados, porém, a ponta de cúspide bate numa vertente superior de um premolar, por exemplo, a possibilidade de, ao terminar, você fazer uma recidiva é muito grande. Nós, que encaminhamos muito para vocês, ortodontistas, observamos que ao longo do tempo esses pacientes continuam vindo em nossas clínicas depois que vocês fizeram esse tratamento. E a gente observa que aqueles pacientes que terminaram o tratamento e voltaram na nossa clínica depois de 4 ou 5 anos, aparecem com retrações que ele fala para você, ele cobra de você. Doutor, antes do senhor me encaminhar para a ortodontia, eu não tinha essa retração, ou, entre aspas, eu não tinha uma abfração. É lógico que ele não fala isso, mas eu não tinha essa abfração, que eu inclusive consigo sentir com a unha isso, e isso me incomoda, me dá uma sensibilidade. Daí você vai ver, puxa, eu encaminhei para o colega, ele fez um tratamento ortodôntico, o paciente sumiu da minha clínica e acabou o tratamento, também sumiu da clínica dele. E o mais interessante é que o paciente estava com uma interferência oclusal num determinado premolar e depois de alguns anos, uns 3, 4 anos, ele vem reclamando disso. Se nós tivéssemos uma conclusão final de todos os casos com uma oclusão perfeita, tanto é que hoje meus pacientes, antes de terminar o tratamento ortodôntico, já é um combinado entre mim e os colegas ortodontistas, que ele não tire o aparelho sem que eu avalie, apesar que os colegas para qual eu encaminho sabem muito oclusão, mas 2, 3 visões ou 2 visões sobre o mesmo caso nunca é demais. Então, antes do paciente tirar o aparelho ortodôntico, eu peço para que me encaminhe. Então, às vezes eu observo que uma pequena lingualização de um premolar superior talvez me dê uma condição um pouquinho melhor em termos de oclusão, ou às vezes eu fecho um pouquinho mais o ângulo do canino para dar uma desoclusão um pouco maior, porque uma coisa é você se voltar a alguma situação fechada, pragmática, de ter que obedecer aquelas movimentações dadas pelos seus arcos, mas será que na finalização desse tratamento você conseguiu realmente dar uma boa e efetiva guia? A gente sabe que muitos pacientes finalizando em classe 1 de canino, muitas das vezes, ao longo do tempo, essa guia em classe 1 acaba se deteriorando e premolares e molares passam a se tocar. O que eu quero, na realidade, é que meu paciente, que eu encaminhei para a ortodontia, ele ainda é meu paciente. E sendo meu paciente, eu vou ter que conviver com a reclamação dele ou não. Para tanto, quando o paciente vai tirar o aparelho, ele vem para a minha clínica e eu examino. A guia está do jeito que eu quero? Está. Então pode tirar o aparelho. O paciente é meu. Quem encaminhou fui eu. Então depois, eu que aguente as consequências de não ter avaliado tudo isso muito bem. Contatos em planos oclusais inclinados desviam a mandíbula, sempre mais pesados na região posterior do que nos dentes anteriores. Então, sempre quando nós estamos fechando uma oclusão, seja quando eu digo isso, eu estou dizendo numa reabilitação com lentes,
Eu estou dizendo, numa ortodontia, você tem que ter toques pesados na região posterior e leves na região anterior. Isso significa dizer o quê? Em primeiro lugar, ortodontista, mais do que ninguém, ou se você faz ortodontia, mais do que ninguém, você tem que ter muito mais pinças do tipo Miller e gavetas cheias de papel carbono do tipo Acufilme. Principalmente por quê? Porque a ortodontia está com a faca e o queijo na mão o suficiente para poder dizer: puxa, esse dente aqui está em infraoclusão, deixa eu dar mais intercuspidação, ou então esse dente ficou vestibularizado porque eu não estou tendo toque com o dente antagônico. Para isso, papel carbono de ambos os lados e vai checar. E daí no final, pega esse mesmo papel carbono, já tenho toques bilaterais simultâneos e estáveis. Ótimo. Então, coloca o papel carbono, pede para o paciente ir para a máxima intercuspidação e puxa o papel carbono em todos os dentes para observar se você conseguiu realmente a máxima intercuspidação de ambos os lados. Depois, vá até a região anterior. Se na região anterior estiver tocando com a mesma pressão, ou seja, está segurando os molares, o papel carbono, e também está segurando na região anterior, isso significa que os anteriores estão tendo a mesma pressão dos molares. E não é esta a função deles. Para tanto, tem que fazer o quê? Papel carbono, paciente na máxima intercuspidação, de canino a canino, o carbono soltar-se, riscando apenas o canino, riscando apenas o papel carbono. O que eu quero dizer com isso? Que você não pode deixar a mínima mordida aberta. Tem que ter toques nos dentes anteriores, porém leves, como eu descrevi aqui. Nunca deixe uma reabilitação com ausência de toques anteriores leves. Por quê? A gente pode ter pura e simplesmente ao longo do tempo, para quem só trabalha na ortodontia e não vê os pacientes depois, a gente observa que por mais que você tenha feito uma contenção 3x3 ou até 4x4, depois que você liberou o paciente continua vindo com a gente, eu vou observar ao longo dos anos desse paciente recessões, retrações na bateria anterior ou abfrações nos incisivos centrais. Por quê? Porque eu não observei, ou a ortodontia não observou, de finalizar esse tratamento com toques leves de canino a canino. Então, lembrando, o carbono sempre sai mais livremente. Aí você poderia dizer, mas ortodontia não trabalha com broca. Que pergunta, hein? Se não trabalha com broca, teoricamente não faz ajuste? Eu ainda diria, qual que é o empecilho de se ter uma caneta de alta rotação para avaliar e ter umas brocas esféricas grandes para avaliar toques pesados na região anterior? Ou, vamos já imaginar que você já finalizou o caso. Você já está para tirar o aparelho, não quer fazer mais nenhuma movimentação, mas pelo menos na avaliação você está vendo que tem toques pesados? Alivie esses toques pesados. Pede para o paciente bater na máxima intercuspidação e faça pequenos alívios. Porque senão, nós depois vamos ter que amargar esse desconforto de nós termos que fazer ajustes quando essa responsabilidade é mútua. Eu digo isso porque muitos colegas ortodontistas falam: Vitor, eu já fiz a movimentação ortodôntica, pode fazer o ajuste oclusal? Eu penso, será que eu é que deveria fazer o ajuste oclusal? Quem movimentou por completo, estava com a faca e o queijo na mão para finalizar um tratamento ortodôntico, que mal custa ter uma broca para fazer um pequeno ajuste numa lateralidade e tirar uma interferência num premolar. São coisas simples. Quando eu digo isso, por quê? Uma das coisas mais difíceis em termos de oclusão seria você ter toques bilaterais simultâneos e estáveis, e isso você consegue na ortodontia através dos elásticos de máxima intercuspidação, lá na sua finalização ortodôntica, da ortodontia. Agora, uma vez conseguido isso, fazer ajustes na protrusiva, nem tanto,
mas nas guias laterais é de fundamental importância. Porque se você puder garantir para mim que esse paciente vai sair da sua clínica de ortodontia, ou você que faz somente ortodontia, e ele ter a certeza que vai vir para mim, para eu poder ajustar, tudo bem, eu ajusto. A grande maioria das vezes, o paciente já está exausto de tratamento ortodôntico, que quando ele é liberado, dificilmente ele procura imediatamente o dentista que encaminhou. Então, que custa você pegar e observar? Põe o papel carbono do lado de trabalho, coloque do lado de balanceio, mas principalmente do lado de trabalho. Peça para o paciente fazer o canino, a lateralidade no canino, excluindo o canino do papel carbono, porque eu estou entendendo que esse canino está desocluindo canino contra canino. Então, é a hora de você pegar um papel carbono e falar assim: olha, eu vou ter que fazer um pequeno ajuste. Nem que isso já conste, inclusive, no seu contrato com o teu paciente, do tipo: olha, quando nós estivermos perto de finalizar o nosso tratamento ortodôntico, não repare que nós teremos micromovimentações, que você talvez nem repare, mas eles vão acontecer para eu conseguir a melhor da sua oclusão. E não repare também, e você coloque isso lá no seu contrato, que provavelmente determinados dentes precisarão de pequenos alívios na sua oclusão. Para quê? Para tirar essas interferências oclusais. Esses pequenos alívios, você pode descrever para eles com uma broca que isso vai fazer pequenos desgastes no esmalte dental para não trazer reflexos posteriores. Então, os contatos dentários anteriores, que proporcionam a orientação para a mandíbula, são chamados de guia anterior. Quando é nos incisivos centrais, guia anterior em incisivos. Quando é no canino, guia anterior lateral ou guia anterior em canino. Então nós temos que ter isso muito presente, porque a guia anterior tem um papel importante na função do sistema mastigatório. Suas características são ditadas pela exata posição em relação dos dentes anteriores, o que pode ser examinado tanto na horizontal como na vertical. Ou seja, se você não tiver um overbite suficiente para fazer um trespasse horizontal da mandíbula para a região anterior, provavelmente você vai ter interferência nos dentes posteriores. E seja um overjet ou seja um overbite. Num overjet para um trespasse horizontal, num overbite para um trespasse vertical. Observem aqui que nós temos uma oclusão onde na abertura e fechamento eu tenho toques bilaterais simultâneos e estáveis e estou ajudando quem? A articulação. Tanto isso na abertura e fechamento, quanto também nos movimentos excursivos da mandíbula, que a ATM vai estar trabalhando simultaneamente com as guias que você construiu. Agora, se você finaliza ou vai fazer um tratamento, deixa eu fechar um outro exemplo muito interessante. Você vai fazer 2 onleys de porcelana em um premolar e em um molar, por exemplo. Seja lá qual for, superior ou inferior, a mim não importa. Antes de começar a preparar esses dentes, avalie a guia desse mesmo lado. Ah, mas esse canino não está bem posicionado. Ou eu não estou dando uma boa guia, ele não tem uma boa guia. Construa. Ah, mas eu vou ter que falar para ele colocar aparelho ortodôntico? Não. Você pode fazer, se o paciente tiver recurso e você tem uma mordida aberta nesse canino, mande fazer uma lente invertida para esse dente e deixe com que ele tenha toque na desoclusão. Tenha movimento excursivo. Quando ele fechar na lente, tem que deixar o papel carbono passar. E na hora da desoclusão, o canino tem que passar pela lente invertida. Fruto de um trabalho que eu desenvolvi há algum tempo atrás. Outra situação, o paciente não tem condições. Ele não tem condições de colocar uma lente invertida nesse canino. Tudo bem, construa e não cobre dele essa guia. Porque
Quando você coloca essa guia no paciente em resina, você está protegendo o seu próprio trabalho. Então, já no teu planejamento, na hora de construir duas coroas ou duas lentes, ou dois onlays em cima de premolar ou molares, antes de começar a mexer, observe a relação entre caninos, do lado em questão. Eu, obviamente, se vou fazer um trabalho como esse, a primeira coisa que eu tento, vamos imaginar que eu vou fazer apenas esses 2 dentes como eu me referi. Eu, antes de mais nada, observo guia lateral, desse mesmo lado, e vejo a guia lateral do canino também do outro lado. Mas por quê? Se você só vai trabalhar desse lado, você precisa de canino também do outro. É porque se você não tiver guia no canino do lado oposto, quando esse dente estiver trabalhando, quando esse lado estiver trabalhando, aquele dente que você construiu pode ter uma interferência do lado de balanceio. Então, e essa interferência pode levar a uma fratura. Então, muita gente às vezes não entende, puxa, mas estava bem ajustadinho, por que fraturou? Será que você checou as guias? Na protrusão, inicia-se a partir do contato cêntrico com a desoclusão total dos caninos e dos laterais e dos incisivos centrais. De preferência, você tendo a protrusão acontecendo nos incisivos centrais, única e tão somente. Ah, mas nesse meu paciente está tendo nos laterais também. Não tem problema, contanto que dos laterais não sejam mais pesados do que os incisivos centrais. Porque os incisivos centrais têm raiz e propriocepção para poder aguentar essa guia anterior. Agora, se você tiver a certeza ou tiver dúvida se os laterais estão carregando mais do que os centrais, elimine dos laterais, deixe somente dos centrais. Por quê? Os laterais sendo mais pesados, na hora de carregar uma protrusão, seguramente daqui a algum tempo você pode ter uma retração nessa gengiva. Muito bem, então nós estamos vendo que aqui o canino, os incisivos centrais, está protegendo a articulação. Então quer dizer, que mal existe de você fazer com que os dentes lá na frente protejam a sua articulação. Mesmo observando que em muitos trabalhos científicos a gente observa uma similaridade de ângulos de propulsão condilar ou protrusão condilar com a protrusão feita em dentes. Ângulos muito próximos que também são, na hora de esculpir uma reabilitação, nos dentes posteriores isso também é respeitado. Porque se esse ângulo estiver mais fechado, você vai ter interferências oclusais. Nada que não se possa ajustar quando dá prova de um trabalho complexo. Aqui nós estamos observando que quando eu tenho uma translação de O para I e O' para I' na articulação, nós vamos abrir um espaço aqui chamado de fenômeno de Christensen, que é o espaço suficiente para o ciclo mastigatório. Então, esses espaços que são criados pelos dentes anteriores não podem ter toques posteriores. Por isso a importância de uma boa guia anterior, seja ela nos incisivos centrais, seja nos caninos. Mesma coisa, observando essa bela foto onde você vê a guia anterior e a guia condilar, respeitando-se uma similaridade entre ambos. Aqui também, abertura e fechamento, nós observamos que a articulação ela está trabalhando de uma forma harmônica para tudo isso. A guia lateral do canino, mais uma vez, inicia-se de um contato cêntrico e uma desoclusão total dos demais dentes. Agora vou chamar a atenção para um detalhe. Muitas das vezes a gente observa que quando o canino está fazendo uma lateralidade, eu vou travar aqui, quando o canino está fazendo uma lateralidade, o lateral também está participando. Eu diria para você que não é indicado. Por quê?
a força que é exercida num ciclo mastigatório, dada entre caninos, nos laterais ele pode sofrer no seu periodonto, ou sofrer com microfraturas ou com desgastes. Para isso, alivie a parte palatina, aonde o incisivo central, lateral, está participando com o canino. Uma outra coisa, voltando um minutinho. Quando eu falei de toques de ambos os lados e os dentes anteriores também tocando, é importante que observe se o canino inferior está tocando no lateral superior. A crista mesial está tocando no lateral superior. Alivie. Ou então chega no canino inferior e faça um pequeno desgaste nessa crista, de tal forma com que nada do canino inferior bata no canino superior. Não é importante que isso aconteça. Muito pelo contrário, é contraindicado. Outra situação, o canino superior no fechamento tocando em pré-molar inferior. Quando o paciente fecha a boca, o pré-molar tem propriocepção para pré-molar. Ele não pode bater no canino. Então é por isso que esse canino aqui, que faz uma bela guia, ele está com uma retração e uma abfração? Sim, porque o pré-molar está levando um toque pesado para o canino. Ele não pode receber esse tipo de toque. Tá ok? Outra coisa, na hora de fazer a lateralidade, óbvio, vai tirar interferências de todos os posteriores quando tiver e nos incisivos centrais e laterais. Então, para isso, coloque também o papel carbono na bateria anterior, excluindo o canino. Excluindo o canino. Então, coloque, por exemplo, papel carbono de lateral até lateral do outro lado e peça para o paciente, faça a guia do canino para eu ver. Viu? Está tendo participação aqui? Alivia, deixa só o canino trabalhar. Eletromiograficamente, muitos trabalhos mostram a importância de nós termos uma condição eletromiográfica saudável quando nós temos caninos trabalhando livres, sem participação de uma guia parcial de grupo. Quando mais dentes participam com o canino, ou uma guia total de grupo, quando todos os dentes participam com os caninos. Eletromiograficamente, tudo responde melhor nessa condição muscular quando o canino trabalha sozinho. Então, observe aqui que nas lateralidades nós temos caninos trabalhando, a ação desses músculos trabalhando de forma correta quando eu tenho pterigoídeos laterais tracionando os côndilos para eu fazer a nossa protrusão. E na lateralidade eu tenho a participação de temporal e masseter e pterigoídeo medial, também pterigoídeo lateral. Muito bem. Aqui nós estamos observando uma articulação participando dentro de um contexto ideal, quando nós temos guias trabalhando de formas aceitáveis. Então, daí vem aquela pergunta: guia anterior lateral ou guia lateral somente em canino? Ou então mais dentes trabalhando, sempre que possível, só em canino. Mas nós podemos chamar essa guia de guia em canino, guia lateral ou guia anterior lateral, que é a orientação dada pelos caninos de ambos os lados que orientam ciclos mastigatórios. Na observação, esses caninos excursionam entre si, desocluindo toda a bateria anterior e todos os posteriores, proporcionando uma atividade muscular exclusiva para a ação do ciclo mastigatório. Canino estrategicamente posicionado e na ausência do lateral. Bom, canino não está bem posicionado, porque na movimentação ortodôntica que fizeram, o paciente tinha anadontia de 2 laterais e foi feito o quê? Uma movimentação ortodôntica trazendo os caninos para o lugar dos laterais. Já devem ter visto muito isso. E às vezes reanatomizando os caninos para que os caninos tomassem a forma estética do lateral. Isto é ideal?
Não. Por quê? Não é. Primeiro que, na hora de uma desoclusão, provavelmente o canino inferior vai desocluir com o premolar superior. Mas então como, professor? Simples. Na movimentação ortodôntica prévia a tudo isso, deveria ter sido aberto um espaço para colocar implantes e devolver os laterais para o lugar deles e os caninos para os lugares deles. E não fechar esse buraco com o canino, porque não é essa a posição para os caninos trabalharem. Então observem aí mais uma vez uma situação muito importante, observando o trajeto acontecendo tanto de um lado quanto do outro a partir de toque cêntrico. Não deixem mordida aberta nas suas reabilitações, não deixem nos tratamentos ortodônticos, isso é altamente danoso para o sistema. Além do que, se você deixar essa situação, se for fazer uma reabilitação apenas de um dente ou até uma simples restauração, se você for fazer, cheque sempre as guias do canino. Ah, mas eu vou ter que gastar material para colocar na palatina do canino, ou então numa reconstrução anatômica do canino inferior, e vou ter que cobrar. Cobre. Então cobre, pode cobrar, mas o importante é que você restabeleça para a sua consciência o que é melhor para o ciclo do paciente. Aqui, mostrando como tudo trabalha eletromiograficamente bem, como eu citei para vocês, a gente observa que a atividade... observem o ciclo mastigatório que eu falei para vocês. Olha o canino trabalhando ao contrário no ciclo mastigatório. Estão vendo? Ele está trabalhando ao contrário daquilo que nós examinamos. Então, isso é um ciclo mastigatório determinado por canino. E observem que uma atividade eletromiográfica mínima, quase desprezível quando observada nesse eletromiógrafo. Aqui, observando o lado de trabalho e balanceio, a gente observa justamente essa condição. Não podemos ter toques interferentes tanto em lado de trabalho quanto em lado de balanceio também, como nós observamos aí. Esse é o lado de trabalho do lado oposto. Observe que eu tenho que ter um balanceio do outro lado, sem toques de dente. A proteção recíproca, que eu disse, é que dentes protegem a articulação e vice-versa. Os caninos, como eu passei para vocês, eles são na realidade os balizadores. Já vi alguns colegas citando esse exemplo e eu acho muito interessante. Imagine, por exemplo, aquelas pessoas que ficam balizando para que o avião, na hora do táxi, ele estacione corretamente no finger, que eles ficam com aqueles sinalizadores balizando essa movimentação. O que os caninos fazem é justamente isso. Eles vão balizar o ciclo mastigatório de cada um. Mas não ponha, por exemplo, uma guia, ou o contrário. Vamos imaginar uma coisa muito interessante e que nas aulas que eu ministro presenciais de ajuste oclusal, eu sempre falo para os pacientes que eu estou fazendo demonstração. Vamos imaginar que esse paciente, na hora da minha proteção em canino para eu mexer num dente posterior ou num ajuste oclusal completo, eu devolvo uma guia para o canino. O paciente não tinha, veio para tratar comigo. Eu estou devolvendo uma guia. Como? Coloquei uma lente de porcelana invertida, ou então construí em resina essa guia. Sabe o que eu falo para os pacientes? Eu falo, prepare-se, porque nas próximas 3 refeições você vai tropeçar o canino de baixo com o canino de cima. Por que o senhor fala isso, professor? Eu falo isso porque o ciclo mastigatório desse paciente pode ser um ciclo que seja um ciclo orientado por premolares ou por molares. E quando você devolve
Para o sistema, uma guia em canino, o sistema nervoso central, o engrama dele, ainda não aprendeu o que é uma guia em canino. Então pode ser que na hora dele fazer um movimento que talvez estivesse livre, agora está preenchido por resina, ele tropece. Vai tropeçar a primeira, vai tropeçar a segunda, na terceira refeição ele já se acostumou. Percebe? Então, uma coisa é você pedir para o paciente: fecha a boca. Todos os dentes estão, checa se todos os dentes estão leves de canino a canino. Estão? Perfeito. Peça para ele fazer lateralidade aonde você construiu aquela guia. Ele fez uma lateralidade aonde você construiu. Ótimo. Aquele volume que você construiu ali, pode ser que ele atrapalhe as 3 refeições próximas, primeiras que acontecerem. Até ele aprender como é o ciclo mastigatório, como a gente se referiu. Muito bem, antes de restaurar então dentes posteriores ou finalizar um tratamento ortodôntico, é interessante fazer um checklist. Um outro exemplo, vai fazer a sua restauração posterior, seja ela em resina, coroa, lente ou um onlay, faça um checklist. O checklist começa assim. Em primeiro lugar, veja se existem toques bilaterais simultâneos e estáveis posteriores, ou seja, nenhum canino está batendo, nenhum molar está batendo num plano inclinado. Número 2, paciente não tem sinais e nem sintomas de disfunção, porque se ele estiver com dores, com disfunção, você tem que tratar primeiro para depois ajustar a sua oclusão proteticamente ou através de um ajuste oclusal. Terceiro, existem toque em dentes anteriores? Existem contatos em dentes anteriores? Se não tiver, vai ter que ter toques anteriores. Estes contatos têm a mesma pressão antagônica que os posteriores? Se tiver, ou seja, está prendendo carbono em molares e prés, como está prendendo na região anterior, alivia a região anterior. Ela tem que deixar o papel carbono sair facilmente. Pode ser até riscando o papel carbono. Os caninos ocluem com laterais antagônicos? Se tiver, ajuste. Os caninos ocluem com premolares antagônicos? Ajuste. Não pode ter toques, eles não têm propriocepção. Assim como o lateral não tem propriocepção para o canino não tem uma propriocepção para premolares. Caninos desocluem em laterais ou com participação deles? Se você for dizer assim para mim, porque existem inúmeras situações. Tem um paciente que faz uma guia lateral, pegando central e lateral junto. Só que esse é um paciente idoso. E esse paciente idoso não tem retração, não tem abfração. Eu posso deixar? Até pode. Por quê? Esse paciente idoso dificilmente vai desenvolver uma situação como essa que eu disse. Mas é um paciente jovem, pós-tratamento ortodôntico, ou um paciente dos seus 35, 40 anos, eu não deixo interferência e deixo apenas o canino trabalhar. É uma opção minha. Pelo menos os caninos estão estrategicamente posicionados para realizar uma guia a ser criada? Não, construa a guia e deixe desocluir de forma correta. Sem interferências do lado de trabalho, sem interferências do lado de balanceio. E você vai poder dormir tranquilo. Muito obrigado e até a próxima.